Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta primeira leitura apresenta um belo texto da invocação de Jeremias, que começa com uma introdução solene, que dá uma indicação temporal. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Portanto, dar alguma ênfase a esta introdução. Depois temos 3 elementos em paralelo, tipicamente da maneira de falar semita. Antes de formar no ventre materno, eu te escolhi, que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. Então, esta maneira de dizer praticamente às vezes a mesma coisa, neste tipo de paralelo, de duas vezes. E aqui neste último elemento do paralelismo é introduzido este elemento suplementar. Neste segundo paralelismo temos o hoje, faço de ti uma cidadela fortificada. E aqui podia estar o hoje também. Uma coluna de ferro e uma muralha de bronze também. Mais um paralelo. E aqui também, diante de todo este país, os reis judeus e seus chefes, diante dos sacerdotes e dos povos da terra. Portanto, temos 3 elementos em paralelo e que devem ser lidos dessa maneira balanceada, com uma pequena pausa entre um elemento e outro. Depois temos aqui uma proposição final: cinge os teus rins e levanta-te para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Aqui, um senão, não temas diante deles, senão serei. Portanto, estes elementos que coordenam dois elementos da frase devem ser ditos de uma forma mais enfática, mais destacada. Aqui também, eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te. E destacar muito bem esta última parte, que tem uma importância particular na leitura, porque eu estou contigo para te salvar. Este eu estou contigo é praticamente o nome de Deus. É o Deus que está conosco. É o Emmanuel, o Deus conosco. Portanto, eu estou contigo. É praticamente o nome de Deus. Quem é Deus é aquele que está conosco. O Deus que está conosco. Este texto da Epístola de São Paulo aos Coríntios é um texto muito conhecido, muito utilizado e que teve uma posteridade muito grande na história da Igreja, mas por isso mesmo muitas vezes a leitura é feita de uma forma displicente. Achamos que ele é tão conhecido que pode ser lido de qualquer maneira, mas não, deve ser, portanto, ainda mais cuidada. E os primeiros elementos a ser bem cuidados são precisamente as 2 primeiras frases. Esta exortação de Paulo: aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Dar um ênfase grande a esta primeira frase. E depois, vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. E dar um pouco, apesar do texto ser muito conhecido, dar na proclamação um pequeno suspense. Vamos ouvir então o que é que Paulo tem para dizer, qual é esse caminho de perfeição que ultrapassa tudo. E então ele começa desta forma, com este pequeno refrão praticamente: ainda que, que ritma o texto, e que deve ser lido, portanto, dessa forma, de forma a ritmar o texto. Ainda que, se não tiver caridade, ainda que, se não tiver caridade, ainda que, se não tiver caridade. Portanto, cuidar bem esses 2 elementos, ainda que, se não tiver caridade. Depois vem uma segunda parte, fazer aqui uma boa pausa,
E vem uma segunda parte em que se diz o que a caridade é ou não é. A caridade é, não, etc. Depois vem um outro elemento, uma outra parte, fazer também aqui uma boa pausa, de onde a profecia acabará, e depois dar uma ênfase especial a esta frase. Mas a caridade nunca acaba. Depois vem aqui este elemento que diz a forma imperfeita como nós vivemos ainda, e depois esta parte final do texto que acelera um pouco de forma ritmada por este agora vemos, etc. Agora conheço, etc. Agora permanecem estas três coisas, enumerar de forma pausada a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. E é a resposta à questão que é posta no princípio. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Portanto, a resposta está aqui em baixo. A maior de todas é a caridade. E já tinha sido enunciada um pouco antes. Portanto, ler este texto de uma forma muito cuidada, porque apesar de ser muito conhecido, muitas vezes o conhecer demais faz com que não o conheçamos tão bem quanto isso. E saber que este texto marcou muito a vida da Igreja, a vida espiritual de muitos santos, em particular Santa Teresa de Menino Jesus, este texto para ela foi de uma importância capital na sua vida.